Que eu falei, continua, pastor, continua, prega. Amados, como é bom estarmos na casa do Senhor, não é? Como é bom, que privilégio nós temos nesta manhã, aliás, todos os dias, não é? Podermos servir ao Senhor, conhecemos o Senhor, somos livres, somos abençoados, não é? E é muito bom nós podermos celebrar ao Senhor nesta manhã. E eu queria falar também exatamente, queridos, essa luz está muito... Será que teria outra para pôr? Isso, tá bom. Mas eu queria falar também sobre um novo tempo, não é? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 25. Josué, capítulo 24. Do versículo 14 até o versículo 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Diga comigo, amados, integridade e fidelidade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa palavra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diga comigo, essa é a minha escolha. Amém. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir Queridos, essa luz está me atrapalhando um pouco, mas eu vou conseguir ler. A nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós estas gentes, até os amorreus, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Isso, obrigada, queridos, está bem melhor. Zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E assim, naquele dia,
Josué fez aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, amados. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, eu não sei se com vocês é assim, mas eu imagino, né? Josué, nesse dia, era uma grande convocação. Ele convocou todo o povo de Israel, uma jornada estava terminando. E Josué, juntamente com o povo, estava descansando de todas as suas guerras, né? Quando você abre o livro de Josué, no versículo 1, diz que Josué era servidor de Moisés. Eu gostaria até de dizer, Josué não era só um servidor. Ele não servia somente a Moisés, mas ele era um filho espiritual de Moisés. Moisés, durante toda a jornada do deserto, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e Moisés guiou o povo pelo deserto, Moisés se tornou um pai para o povo de Israel. Mas quando eles estavam chegando às portas da terra prometida, às portas de Canaã, Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra, mas sim Josué, né? Então, Moisés, naquela hora, diz a palavra de Deus, ele subiu ao Monte Nebo, né? Morreu e foi sepultado. Até hoje ninguém sabe onde está o seu corpo, mas era um tempo. Quando Moisés tirou o povo do Egito, e houve grandes milagres, grandes acontecimentos. É lindo, meus irmãos, nós lermos a história do povo de Israel, né? Durante aqueles 40 anos de peregrinação, o Senhor providenciou maná, codornizes, a sua roupa não se gastou, os seus sapatos não se gastaram, não é? Foram 40 anos de milagres, de provisão, de Deus mostrando àquele povo que Ele estava com ele. Mas foi também um período em que aqueles que saíram do Egito ainda tinham coisas do Egito no seu coração, incredulidade, dúvida. Era um povo murmurador. Então, uma geração foi morrendo e outra geração foi se levantando. Quando o Mar Vermelho foi aberto e o povo atravessou em seco, um milagre, não é? A areia do fundo do mar se secou. Sabe, a gente vê milagres sobre milagres. Mas o Mar Vermelho levou o povo até o deserto. Era um tempo. O povo precisava ser purificado. E durante aqueles anos, Moisés conduziu aquele povo, murmurando, se queixando, não crendo, não é? Achando muitos que deveriam ter ficado no Egito. Por quê? Porque seu coração ainda estava voltado para essas coisas. Mas Josué estava junto com Moisés. Josué estava ali do lado de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, Josué também subiu e ficou mais ou menos na metade do caminho, esperando, orando, esperando tudo aquilo que Deus estava falando com Moisés e fazendo com Moisés. E Josué foi sendo treinado. Mas Josué também, eu creio, Josué e Caleb, não é? Foram os dois espias que foram ver a terra prometida e creram e disseram: olha, tem gigantes, mas Deus está conosco, mas nós podemos entrar já.
Mas a incredulidade daquele povo impediu que eles entrassem já na terra prometida, em Canaã. E durante 40 anos eles peregrinaram pelo deserto. No capítulo 39 de Deuteronômio, vocês veem uma transição acontecendo, né? Deuteronômio 34, 9, diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. Então, nessa ocasião, Moisés estava se despedindo do povo. Ele falou: olha, eu conduzi vocês até agora. Eu fui um pai de vocês até agora. Mas agora eu estou transferindo tudo aquilo, toda a autoridade, todo o poder, tudo aquilo que Deus fez a mim durante esses 40 anos de peregrinação. E eu estou impondo as mãos sobre Josué, e ele vai conduzir o meu povo a entrar na terra de Canaã. E naquela hora, meus amados, Josué tornava-se o pai espiritual da nação de Israel. E quando Josué faz essa convocação, no capítulo 24, eu fico imaginando, eu queria até pedir que o pastor Samuel ficasse em pé um pouco. Não, ele é lindão mesmo, viu, Vel? Queridos, imagine, não, e ele ainda é bonito, mas quando nós casamos, meus amados, queridos, imagine agora o pastor Samuel com uma roupa como se usava naquela época, não é? Com aquela veste talar, diante de todo o povo, não é? Olhando para ele, não, fica mais um pouco. Olhando para ele, o que você sentiria se ele se levantasse, se ele tivesse feito uma santa convocação? Nós estamos numa santa convocação, amém? O que vocês veriam? Conquistas, experiência, 60 anos de ministério, vida com Deus, quebrantamento, desertos atravessados, súplicas, vitórias, e vivendo muito o sobrenatural de Deus. É um ancião, amém, amados? Que se vocês ouvirem a história, vocês vão ver que nessa jornada de 60 anos, muitas coisas aconteceram. Mas eu sei que ele falaria como Josué nesta manhã: vocês têm uma escolha à sua frente. E hoje vocês podem fazer essa escolha. Porém, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e até a volta de Jesus, a minha descendência será valorosa na terra. Pode sentar, pastor Samuel. E eu espero que você esteja profetizando a mesma coisa para a sua descendência. O Salmo 112 diz: a descendência do justo será poderosa na terra. E quando Josué fez essa convocação, eu creio que Josué estava trazendo à sua memória também
todas aquelas coisas que haviam acontecido durante o deserto, né? Jeremias, no livro de Lamentações, no versículo 21, ele diz: olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Amém, amados? Porque quantas vezes a nossa mente vaga sobre coisas que não tem nada a ver, sobre lembranças que só vão trazer tristezas, amarguras. Mas, meus amados, como é gostoso quando você se levanta cada manhã. E aquilo que Jeremias fala no versículo seguinte, ele diz: e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Hoje cedo, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre pessoalmente cada um de vocês. As misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o perdão do Senhor, já se renovaram na nossa vida nesta manhã. E depois de 40 anos no deserto, não é? E andando com Moisés, andando com Caleb, Josué viu uma geração inteira perecer no deserto. E outra geração, e uma nova geração se levantando ali no deserto. Ele não desistiu de crer. Ele nunca desistiu de olhar para o Senhor e saber que todas as promessas do Senhor são nele, sim, e por ele é o amém. Se Deus falou, meus amados, ele prometeu, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E você precisa renovar, ainda que você esteja passando por lutas, você precisa renovar a tua mente cada dia. Deus prometeu estar comigo, ele está comigo, ele já me deu a vitória, eu vou vencer mais essa etapa. Porque o reino de Deus, meus amados, é composto por vencedores. Ninguém olha para uma pessoa derrotada. Ninguém olha para uma pessoa que para no meio do caminho. Mas você é exemplo daqueles que conquistam, daqueles que creem em tudo aquilo que Deus falou. E todas estas coisas, meus amados, estavam na mente de Josué. E naquela convocação, diante de todo aquele povo, dos juízes, dos chefes das tribos e de todos aqueles que estavam ali, ele estava se lembrando, não é? Tudo que Deus havia feito com eles, era um novo caminho. Eles nunca tinham andado pelo caminho que eles iam andar agora. O Jordão estava entre eles e a terra prometida. Amados, eu creio, de todo o meu coração, que a igreja vai entrar agora num tempo como nunca entrou antes. E isso que o pastor Gabriel estava falando, é um avivamento diferente. Nós vamos ver cura, sim, vamos, porque esses sinais seguem os que creem. Você pode impor as mãos sobre um doente, porque o Senhor Jesus te deu autoridade para isso, e ele ser curado em nome de Jesus, porque o Senhor te deu essa autoridade de orar em nome dele. Mas o que Deus está fazendo é o que Deus fez nessa jornada em Canaã. Eles atravessaram o Rio Jordão, não é? O Rio Jordão era um marco. Eles estavam, o mar os levou ao deserto, e o Jordão os levava à terra prometida. E o primeiro milagre que Deus fez foi abrir o Jordão. E eles entraram na terra prometida. O Jordão foi aberto, capítulo 3 de Josué. Eles entraram na terra prometida. Era uma nova fase
para o povo de Israel. Os incrédulos haviam sido sepultados no deserto. E aqueles que estavam entrando, eles estavam entrando para uma nova conquista. Queridos, nós não podemos entrar em tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja nesta hora. Nesta hora, muitos estão reunidos em nome do Senhor. Muitos que estão querendo, muitos que estão se preparando, muitos que vão estar neste grande último avivamento que Deus vai fazer, estão com o coração aberto para seguir ao Senhor em tudo aquilo que Ele disser. É um caminho novo, é uma nova conquista, não é? E o Jordão era uma etapa entre a terra prometida e entre o deserto e a terra prometida. E eles atravessaram o Jordão. Amados, nós precisamos do rio de Deus nessa hora. Nós não podemos entrar em tudo aquilo que Deus tem para esta geração, o que Deus tem falado. Deus está falando em todos os lugares, meus amados. Deus está levantando um povo que está aprendendo a orar, a buscar a Deus, a adorar o Senhor, a colocar tudo nas suas mãos. Deus está levantando um povo sedento nesta hora. E em todos os lugares você vê o mover de Deus. Aqueles que abrirem o seu coração, eles vão entrar nessas coisas gloriosas que Deus tem preparado para esta última hora. Henrique, eu creio que você vai ser um vaso de Deus lá na Itália. A tua ida à Itália não é só para fazer um curso, um aperfeiçoamento de engenharia. Você vai lá como um profeta do Senhor. Você vai lá para marcar aquele lugar aonde você vai estar. Não deixe de se aplicar na palavra do Senhor, de ouvir o que Deus está falando, porque Ele vai te usar grandemente naquela nação. Eu me lembro quando nós fomos à Itália, e nós estávamos em Veneza, e a nossa guia estava mostrando lá todas aquelas coisas. Eu falei, escuta, por acaso aqui tem alguma igreja evangélica? Ela falou, lá num bairro afastado. Eu falei, em nome de Jesus, Deus vai levantar uma igreja poderosa na Itália. Deus vai levantar um povo que conhece o Senhor. Amados, sabe, eu falo, glória a Deus pelos meus 81 anos. Eu queria ter um pouco menos para viver mais nessa hora, não é? Mas Deus sabe, mas há uma expectativa no meu coração. Há um mover no meu coração. Deus, o Senhor, está levantando uma nova geração. Mesmo que você faça parte dos mais velhos, você pertence a esta geração. E você vai ver, enquanto você viver, Deus movendo de uma maneira tremenda sobre a sua igreja. E eu já louvo o Senhor por aquilo que eu estou vendo, meus amados. Sabe, toda a glória é dele. Tudo o que somos ou fazemos é nele, para ele e para a glória dele. E quando o povo de Israel entrou na terra prometida, você sabe o que significa Canaã? Será que Canaã é o céu? É uma figura do céu? Quem acha que Canaã é uma figura do céu? Glória a Deus que ninguém, né, meus amados? Mas Canaã é uma terra de conquista. No céu não tem gigantes. Não tem.
porque eles já foram derrubados em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, já colocou Satanás debaixo dos seus pés. E isso é um povo que vai fazer, não é o Senhor, é a igreja, é você, sou eu, são os meus netos, os meus bisnetos. Amados, Canaã é aqui, é a conquista do Senhor na nossa vida. Quando Deus falou com Josué, porque vocês imaginem Josué substituindo Moisés, né? O grande líder. Mas Deus falou: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei com você. Queridos, a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Às vezes nós olhamos para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nós falamos: olha, algumas pessoas têm me falado: ô pastora, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Não, Deus não faz xerox. Deus vai te levantar e você vai poder ir mais longe do que eu fui. Você é jovem. Você pode fazer muitas conquistas ainda em nome do Senhor. Queira ser o que você é em Deus. O Gabriel, pastor Gabriel é o pastor Gabriel. Mas você nunca vai ser igual a ele. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja e que você alcançar, dependendo da tua escolha diante do nosso Deus. Oh, amados, como eu tenho orado para que essa geração vá mais longe do que nós fomos, não é? Você viu que às vezes a gente fica sentado, sabe por quê? Porque as juntas já estão doendo, não é? E porque há certas limitações. Mas, amados, com toda a sua força, seja um conquistador. Josué foi um conquistador. E Josué, versículo 10 do capítulo, aliás, versículo 7 do capítulo 3, Deus fala com Josué: Josué, eu vou te engrandecer assim como eu fiz com Moisés. Mas você nunca vê Josué engrandecendo a ele mesmo. Em toda a sua caminhada, toda a glória foi do Senhor. Amados, nesta caminhada, o que Deus está fazendo no nosso coração, a revelação que você está tendo, aquilo que você está conhecendo, Deus está abrindo o seu coração nesta hora para a igreja. É tudo dele para ele. É para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Amados, como nós estamos sendo conhecidos neste mundo, não é? Eu sempre me lembro daquela palavra de Esdras, quando Esdras ia para restaurar o templo em Jerusalém. E o rei falou para ele: Esdras, você quer que eu mande soldados para te acompanharem nesse caminho, porque há muitos ladrões? E ele diz: como eu poderia pedir guardas ao rei, se eu disse a ele que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida? Como você está sendo conhecido? Aquele que prega, aquele que fala de Jesus, mas numa hora de prova, fica amargurado. Parece que esquece das promessas do Senhor. Amados, nós não podemos nos esquecer que nós somos conquistadores. E que a terra
está na nossa frente. E Deus prometeu a Moisés e depois prometeu a Josué. Ele disse: olha, os gigantes que estão nesta terra, eu entreguei nas suas mãos. Amém? E quando você lê sobre estes gigantes, eu vou pedir que eles podem colocar aqui aquele gráfico. Quando nós lemos sobre estes gigantes, você já viu que todos estes gigantes, o final do nome desses povos que habitavam em Canaã era Eus, Perizeus, Girgazeus, Cananeus. Sabe que antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, muitos gigantes habitavam em nós. Amém? E quantos foram vencidos? E quantos ainda precisam ser conquistados? Mas eles entraram na terra e os povos que habitavam lá. A Bíblia é tremenda, meus amados, porque cada um desses povos tem um significado. Os heveus, os heteus, o significado, eles representavam o quê? Espírito de amargura, espírito de rejeição, que precisa ser conquistado no nosso coração, porque eles causam divisão, barreiras, desconfiança, impedem relacionamentos sadios. E eles são vencidos através das armas que o Senhor nos dá, pelo nosso amor ao Senhor e pela nossa unidade com o corpo de Cristo. Nós não somos aqueles que dividem, mas aqueles que somam. Amém? E esses gigantes precisam ser vencidos na nossa vida. Todo espírito de amargura, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Jesus nos perdoou e Ele nos deu um coração perdoador. Outro, por favor. Pode passar para outra. Heveus. Heveus, por favor. Heveus. O segundo, queridos, Heveus. Heveus, eles representam espírito de hipocrisia, de fingimento. Queridos, nós não podemos ser mascarados. Nós precisamos ser genuínos em Deus. Estes gigantes precisam ser conquistados no nosso coração. Nós não usamos máscara. Nós somos transparentes uns para com os outros. Porque quando esses gigantes habitam na nossa vida, eles impedem a nossa comunhão, aquela perfeita comunhão, aquela aliança que nós temos uns com os outros. Eles impedem o fluir do rio de Deus na nossa vida, porque nós não somos transparentes, nós vivemos uma vida de aparência. Queridos, toda aparência, todo fingimento, tudo aquilo que parece ser, mas não é, precisa cair por terra, porque o povo que Deus está levantando nesta hora é um povo genuíno, que ama o Senhor de todo o coração. Eles são vencidos pela nossa fé nas promessas do Senhor e pela herança que nós temos no Senhor. Amorreus. Amorreus são espíritos gigantes de resistência ao Espírito Santo. Esses gigantes dentro de nós causam aquele espírito de orgulho.
Você já ouviu pessoas dizerem: ah, eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada. Amados, eu me encontrei com Jesus em 1952, eu nasci de novo, mas até hoje eu estou aprendendo. Cada dia é novo. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Nós nunca podemos dizer: eu já sei tudo e eu posso fazer tudo sozinho. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da comunhão do corpo de Cristo nas nossas vidas. E esses espíritos são vencidos pela nossa submissão ao Senhor e pela nossa submissão aos líderes que Deus coloca sobre nós. Você viu como tudo na palavra de Deus tem um significado? E como esta terra, esta Canaã, precisa ser conquistada pelo Senhor? Quantos estão entendendo isso? Amém, meus amados? Outro gigante que habitava na terra, os Girgazeus, que são gigantes de apatia, não é? Ah, para mim está tudo bom. Ah, até onde eu já cheguei, já está muito bom. Gigantes de incredulidade, de indiferença. Eles causam dentro de nós frieza espiritual, né? Até onde eu já cheguei, já chega. Eu já sei muito. E causa incredulidade. Você não cresce espiritualmente. Nós precisamos derrubar esse gigante em nome de Jesus. Deus nos deu armas para vencê-los. Os perizeus, espírito de mundanismo, satisfação da carne. Amados, gigantes terríveis, que tiram toda a glória de Deus da vida do cristão. Internet é uma bênção quando é usada para a glória de Deus, mas é um desastre. E há muitas pessoas que estão viciadas no mundo, nos conceitos do mundo, na satisfação da carne. Eles causam conformismo. E aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Meu avô era assim. O meu pai era assim. E eu sou assim. Você não é assim. Amém? Deus tem uma transformação para a sua vida. Eles são vencidos ao fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pela revelação do Espírito Santo, cada dia que você vê a palavra, ela se torna nova para você, não é? Pela revelação do que é eterno. Sabe, a minha vida não acaba aqui. A minha vida não é só aqui, mas eu tenho uma eternidade na minha frente. Os anos aqui não se comparam à glória que em nós vai ser revelada. E eu quero dizer para vocês, vale a pena servir a Deus. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena vencer esses gigantes que habitam no nosso coração. Nós temos a vida eterna, nós temos uma vida com Deus, nós fazemos parte da Nova Jerusalém. Amém, queridos? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos crescer, nós vamos amar ao Senhor, nós vamos fazer a vontade do Senhor. Outro gigante, os cananeus, não é? Cananeus, vocês lembram, lendo o livro de Juízes, como eles oprimiam ao povo de Deus? O povo de Deus plantava e eles saqueavam toda a terra, eles roubavam, eles destruíam.
foi no tempo de Sansão e Gideão. São espíritos que destroem a semente do Senhor dentro do nosso coração, a boa semente, aquela semente que vai dar frutos, né? E eles causam opressão, abatimento espiritual. São aquelas pessoas que sempre olham para baixo, sempre estão, né, com alguma coisa, sempre desanimados. São pessoas que não vivem segundo a fé, mas que estão olhando sempre para aquilo que está na sua frente e não naquilo que Deus pode fazer, porque Ele nos prometeu. Nenhum amém? Amém, meus amados? Os cananeus, não é? Agora, os jebuseus. Jebus era o nome antigo de Jerusalém. Quando Jerusalém se torna Jebus, quer dizer, se torna religião. E gigantes de religião. Gigantes de aparência. Amados, nós estamos entrando num tempo. Deixa eu dizer para você que a aparência vai cair. O que é santo vai se tornar mais santo. O que é puro vai se tornar mais puro. Sabe por quê? Porque recebem as armas do Senhor para vencer a todos esses gigantes que querem tomar na nossa vida aquilo que pertence a Deus. Você não é Jebus. Você é um cristão genuíno, que ama a Deus. Você não vive de aparência. Você vive daquilo que o Senhor é na tua vida. Você é livre, porque a máscara cai, queridos. Nós podemos fingir por um tempo. Mas nós não podemos fingir eternamente. E o Senhor falou para Josué: Josué, eu vou te entregar estes inimigos para destruí-los. Deus quer destruir. O propósito de Deus é que estes gigantes caiam por terra. Assim como Israel conquistou a terra prometida, aquilo que Deus havia falado com Abraão, com Isaac, com Jacó. Queridos, muitas gerações precederam aos dias que nós estamos vivendo. Muitos pagaram o preço para que aconteça na igreja tudo o que está acontecendo nestes dias. Mas nós estamos vivendo os dias gloriosos do grande avivamento, onde nós não só oraremos pelos enfermos e nós evangelizaremos, mas onde nós estamos sendo transformados, onde o Senhor está aparecendo na nossa vida, porque Paulo fala em Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu, ele também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, nós fomos chamados para manifestar Jesus através das nossas vidas, para manifestar as obras do Senhor, os feitos do Senhor, os milagres do Senhor, mas com vidas transformadas, com vidas que realmente vivem aquela vida do Senhor, aquela vida genuína. O Senhor nos dá a terra, o Senhor nos conquistou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos fez assentar em lugares celestiais, amados. E Ele nos dá as armas de vencedores. Você não precisa ser derrotado por esses gigantes. Quando você diz, eu não posso vencer este gigante, você está dizendo, o meu Deus
é fraco. Quando você diz, eu não posso crer, eu não posso vencer, eu não posso deixar de ser hipócrita. Quando você não consegue ser submisso, quando você vive desanimado, quando você continua nos vícios carnais, no mundanismo, quando você resiste ao Espírito Santo, você está dizendo, meu Deus, prometeu, mas Ele não faz, Ele não me ajuda, Ele me deixa à mercê dos meus inimigos. Amados, vamos desmascarar Satanás. Vamos dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão vendo diante de vocês uma pessoa que foi irada, e muito irada. Eu já falei para vocês que eu tinha vontade de voar no pescoço de certas ovelhas e chacoalhar e dizer, abre a tua cabeça. Quantos dias de choro na presença do Senhor. Quantas vezes eu ia para o meu quarto com as minhas carnes tremendo e dizendo, Senhor, não é isso. Eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar desse jeito. Eu quero que a tua vida resplandeça através da minha vida. Eu quero ter atos de bondade na minha vida. Eu quero manifestar o que Jesus manifestava. Amados, agora, como é gostoso abraçar uma pessoa que está em luta e dizer, o Senhor está sobre você, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, o favor do Senhor está sobre a tua vida. Eu venci, e você pode ser um vencedor também. Amados, vida cristã é vida. Hoje nós comemoramos a ceia do Senhor. Nós tomamos aquele pão e aquele vinho que representam aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus nos deu. Aquilo que Jesus nos dá. Toda vitória que nós precisamos está nele. O Senhor está dizendo para você nesta manhã, você está diante de um desafio, porque nesta hora o Senhor está nos desafiando, e Ele está dizendo para você, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuir a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. A eles, e não somente a eles, mas a sua descendência. Amados, eu quero nesta manhã incentivar vocês. Não permita que a tua descendência sirva a Satanás. Deus te deu a terra. Mas essa terra não é só para que você habite, é você e toda a tua descendência. E nós temos a alegria de ver os nossos bisnetos. O nosso bisneto de 9 anos levanta com o pai dele
todas as manhãs para ir na reunião de 6 horas da manhã, orar com a igreja. E eu contei para vocês que um dia ele chacoalhou o pai e falou: pai, levanta, nós estamos atrasados para a reunião de oração. Amados, essa promessa não é só minha. Deus não faz diferença entre a minha vida e a tua vida. Gabriel, as minhas bisnetas vão ser valorosas na terra. Queridos, os teus filhos vão ser valorosos. Amados irmãos, você vai casar, Rafael. Creia pela tua descendência. Priscila, teus filhos são profetas do Senhor. Não creia outra coisa para eles. E todos vocês, os meus queridos, eu não lembro o nome de todo mundo, mas meu querido, minha querida, sua descendência será valorosa na terra. Vençam os gigantes. Derrubem esses gigantes. Não permitam mais que esses gigantes façam parte da tua vida. Nós vamos cantar agora um cântico. E eu quero pedir, se você quer ser fortalecido nesta manhã, se você quer a conquista da terra, esta terra não é tua, pertence ao Senhor. E o Senhor quer derrubar todos os gigantes que nela estão. Nós vamos cantar esse cântico. E se você quer ser fortalecido nesta manhã, se você quer fazer parte destes vencedores desta geração, que eu creio que vai trazer Jesus, porque vai se colocar nas mãos do Senhor de tal forma que vai trazer Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Se você quiser, enquanto nós cantamos, fica em pé. Amém.